Sejam todos muito bem-vindos a Avilés, aqui em Astúrias, essa comunidade autônoma espanhola super verde, super diferente e que nós estamos tendo o prazer de passear aqui durante uns dias. E hoje vamos mostrar a cidade que fica praticamente mais ao norte aqui do país, a cidade de Avilés. Nós chegamos aqui com o trem regional, o trem de cercanias, desde Oviedo até aqui. A viagem dura cerca de 30 minutos e pode ser feita tanto de trem quanto de ônibus em horários alternados. A cidade é muito conectada, seja com Oviedo ou com Gijón. Ou a partir do aeroporto, que fica aqui a 15 quilômetros da cidade. Esse vai ser mais um destino imperdível aqui no canal. Vamos lá! Já paramos aqui para tomar o nosso café da manhã. Um café com leite para mim, o Felipe foi no café solo. E aqui interessante, pessoal, que eles têm a tradição de comer uma espécie de empanada que é recheada ou com uma carne ou com um peixe que se chama bonito. E nós já experimentamos em outro local e é deliciosa. Olha, ela é bem baixinha, essa massa aqui que não tem fermento. Eu acredito, porque ela não cresce. Esse bonito, ele parece um atum, mas ele não é seco, sabe? Eles fazem uma espécie de molhinho, não sei. É bem gostoso. Vejam só, vou abrir aqui para vocês verem. Parece um atum mesmo. Parece até mesmo um empadão. Delicioso. Do café da manhã, aos tapas, ao jantar. Se vocês observarem o aspecto aqui, nós estamos ao lado de uma rodovia. Então, mostramos para vocês várias áreas portuárias aqui na Espanha, na Itália, com vários projetos de revitalização que foram bem sucedidos. E é uma área que a cidade já não tem muito espaço aqui para grandes improvisações. Então, o que foi pensado aqui? Na realização de um centro cultural, justamente nessa área, que seria a área mais difícil da cidade. Enquanto nós estamos indo para lá, vemos aqui também imagens do passado, isso aqui nos anos 1960, as pessoas embarcando aqui em navios de passageiros propriamente, porque aqui também havia esse serviço de navegação. Pois bem, pessoal, chegamos aqui a uma obra belíssima do nosso Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que não foi um arquiteto apenas. Segundo as próprias palavras dos espanhóis, ele é comparado até mesmo a Pablo Picasso. É comparado a um artista do Renascimento, devido à grandeza da sua obra. Mas como que uma obra de Oscar Niemeyer veio parar aqui? Ele ganhou o maior prêmio aqui dessa região, o prêmio Príncipe das Astúrias, que foi entregue pelo futuro rei Felipe VI. Não sou eu, mas eu entregaria também. E aí, quando se deu 25 anos de existência desse prêmio, ele doou à região das Astúrias, a essa comunidade autônoma, um projeto de um centro cultural, um projeto onde fosse agregado tudo que ele acreditava, os valores da educação, da cultura. Eu vou muito empenho, muito interesse que eu estudei esse projeto. O tema era esplêndido, o terreno favorável. Ele fez um belíssimo projeto que foi disputado entre as três principais cidades aqui da região: Gijón, Oviedo e Avilés. Era um terreno de 200 metros por 100. Abria para a paisagem. A ideia natural seria uma praça. De um lado, eu pensei em fazer o auditório. Do outro lado, o museu. Eu queria que o terreno ficasse limpo, tivesse só os dois prédios, de modo que eles dessem mais ênfase à arquitetura. E tivesse uma parte sobre loja, abrindo para o salão de baixo, tivesse assim um certo movimento, como eu fiz no projeto de São Paulo, que todos gostaram muito, que cria ambientes diferentes. Quando o projeto foi concluído, ele tinha 103 anos. E quem conhece a história do Niemeyer sabe que ele trabalhava ativamente com mais de 100 anos. Então,
quando foi inaugurado, ele não veio até aqui, mas ele compareceu virtualmente em uma chamada de vídeo já em 2012, falando aqui sobre o projeto, sobre o que ele acreditou aqui para a região. E segundo ele, foi o projeto mais importante que ele fez aqui na Europa e o único aqui na Espanha. Então eles têm aqui algo extremamente valorizado de um dos maiores arquitetos de todos os tempos, e é o único arquiteto que, enquanto estava vivo, recebeu o reconhecimento de uma obra sua como Patrimônio Mundial da Unesco, no caso, as obras na cidade de Brasília. Nada mal aqui para Avilés. Aqui estamos na entrada do centro. Olha só que beleza, pessoal, todas as características do grande arquiteto. Aqui nós podemos ver um mapa do local, a Ria de Avilés, bem específico aqui o local da construção, a parte interna com os horários. Aqui é sempre gratuito esse espaço. Aqui nós temos atualmente uma exposição no Centro Niemeyer com grandes artistas, Pablo Serrano, Picasso, muita coisa aí, Goya, e tudo isso aqui no site centroniemeyer.es. Os projetos do Niemeyer sempre têm muitas rampas, algo que é muito bem-vindo hoje, né? Porque conta com acessibilidade. No entanto, muitos de seus projetos também são criticados pela ausência de verde. Então sempre tem muito concreto armado e tal. Era uma crítica que ele sofria e rebatia sempre. Também não sou eu que vou defender o Niemeyer ou atacá-lo. Vocês podem conferir as inúmeras entrevistas desse arquiteto inteligentíssimo. Lembrando que aqui não havia absolutamente nada. Então ele cria suas obras como uma obra de arte. A minha mãe já assistiu ali de perto um bate-papo com ele. Ele simplesmente saía desenhando as coisas. Ele tinha muitas ideias na cabeça. Então, esses projetos aqui são obras de arte. Aqui também é um imenso local onde as pessoas aproveitam. São realizados diversos eventos aqui na área externa também. Então, todo o local é bem aproveitado. Se vocês conhecem alguma obra do Niemeyer, já foram ou até frequentam regularmente, nos escrevam aí nos comentários. Se tiver algum espanhol ou alguém aqui de Avilés que tem alguma opinião também sobre a obra, escreva aí também nos comentários. Andando por aqui, eu já me lembrei de muitas vezes que nós frequentávamos o auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e que era assim uma experiência fantástica. Tem essa solução muito criativa, muito inovadora, que vocês podem ver aqui, esse imenso fundo vermelho, que ele se abre de vez em quando. Então as apresentações se voltam para esse enorme pátio, o que traz muitas possibilidades aqui para o local. Você pode assistir tanto lá de dentro quanto aqui de fora. E tem um palco. E depois sobe. E o negócio é assim. E quem chega aqui não tem problema, vai descendo naturalmente enquanto o palco. Então, o palco serve para palestras, para música, para coisa, de modo que essa parte de cenário já é mais simples. A acústica pudesse ser bem resolvida, não é? Que a visibilidade fosse boa. Esse imenso branco que é recortado por essas cores primárias belíssimas, o vermelho que também tem em tantas outras obras do Niemeyer, sempre lidando com linhas curvas, já que, como ele dizia, a beleza está na curva, né? Nessas formas orgânicas, chega de linhas retas, o mundo já tem muitas linhas retas. Esse passado industrial de Avilés dominava toda essa parte aqui da Ria, já era muito cinza, muito duro. Então ele traz toda essa sinuosidade lindíssima para essa área da cidade. Claro que esse foi um ponto de partida para uma renovação aqui desse espaço, mas ainda hoje nós vemos toda a força industrial da cidade, que fica aqui atrás, ali também um pouco do porto. Então esse contraste é interessante, a gente está entre o centro histórico da cidade e entre a sua potência econômica, que é a indústria.
marquise, que é um elemento à parte da arquitetura do Niemeyer, sempre muito bem aproveitada pelas pessoas. Vide lá o Parque do Ibirapuera, ali tem muitos skatistas também que usam ali como um circuito. Eu também já andei de skate ali na marquise. Lógico que não tenho nenhuma habilidade que os caras têm lá, eles são feras. Como a arquitetura do Niemeyer estimula a socialização, que é algo que os espanhóis gostam tanto. Então, esse local caiu nas graças do povo das Astúrias. Eles consideram aqui um dos principais pontos turísticos da cidade, um ponto cultural imenso e que deu uma nova cara já para essa área portuária, porque a ideia não é esconder o porto, não é eliminar o porto, a ideia é ter algo que conviva com isso. E aqui nós temos realmente esse convívio direto do porto com a cidade, uma intermediação, um projeto magnífico. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita guiada aqui nesse espaço, que acontece regularmente. Você paga 3 euros e são 45 minutos, onde a gente percorre esses 2 edifícios, o auditório e aquela sala de exposição que é muito parecida com a Oca em São Paulo. É uma oportunidade interessante para você também conhecer o interno desses edifícios, caso você não tenha a chance de assistir a um espetáculo ou presenciar uma mostra. O auditório ele tem capacidade para 1000 pessoas, mas como eu disse anteriormente, aquela parte vermelha se abre em determinadas ocasiões, chegando a abrigar até 10.000 espectadores, porque essa praça aqui, que é pública, é realmente enorme e o pessoal vem mesmo conferir essas manifestações. Além disso, a estrutura do auditório também é utilizada para cinema ao ar livre no período de setembro. Foi uma iniciativa que começou no período de pandemia e eles resolveram manter firme todos os anos no mês de setembro, onde são projetados os filmes ali mesmo na estrutura do auditório. Essa torre conta com um restaurante ali em cima, onde você pode almoçar ou jantar, mas fazendo sempre a reserva. Se você não tiver essa oportunidade, é possível subir todas essas escadas em forma de caracol para ter uma vista interessante do centro histórico e dessa parte da ria. Eles disponibilizam também algumas informações em várias línguas, inclusive em português, o que não é tão comum, mas aqui é uma bela homenagem. Interessante que a nossa guia ela é local e ela fez algumas relações aqui como uma boa cidadã de Avilés em relação a todas essas formas que o Niemeyer empregou aqui. Então ela falou que aqui para ela é um retrato das Astúrias. Então vários elementos dessa comunidade autônoma são representados aqui. O mar, os rios, as montanhas e as árvores. Eu achei bem significativo, uma pessoa muito pontual, ela deu várias informações interessantes. Uma pena que a gente não pôde gravar durante a visita, mas tiramos algumas fotos. A mesma coisa, mas a pessoa entra no nível superior, entra numa espécie de sobreloja, um salão que é recortado. Tem um museu assim, esse salão ele é recortado assim, de modo que está nessa parte de cima vê a parte de baixo. Eu queria ter um jogo aí de alturas diferentes, como fiz em São Paulo. De modo que a solução é muito simples. O tanto que eles gostam dessa obra, porque isso marca uma mudança aqui na cidade. Antes, como eu disse, a cidade sempre voltada às indústrias era tida por muitas pessoas como uma cidade feia, uma cidade desagradável, isso nas palavras da própria guia. Então isso aqui representa um marco. Por quê? A ideia é trazer também pessoas, como ela mesma disse, e sempre falamos para vocês em nossos vídeos, um turista de qualidade. Então não é aquele turista que simplesmente vai atrás das rebarras. É atrair esse turista de qualidade, esse turista que quer conhecer novos lugares, que quer experimentar a história e a cultura da cidade, que é algo que nós sempre passamos aqui para vocês e estimulamos esse tipo de turismo, não esse turismo
esse turismo de massa, o turismo de comprinhas, o turismo fútil. E aqui a ideia é que as pessoas, ao chegarem de trem ou via transporte público, que é o transporte ideal para se chegar em qualquer local que esteja à disposição esse tipo de meio, para que você conheça a cidade sem causar nenhum transtorno adicional. Então as pessoas chegam de trem ou de ônibus, são duas opções aqui ótimas. Ao atravessarem a passarela, como nós vamos fazer com vocês, nós podemos adentrar ao centro histórico da cidade. Tivemos a oportunidade de ver uma exposição, são duas aqui no momento, uma do fotógrafo Miguel Rio Branco, que é brasileiro, nascido na Espanha, dupla cidadania, outra do grande Francisco de Goya. Então, mais uma vez, visitamos uma exposição de Goya. Vocês podem ver alguns vídeos atrás que nós fizemos uma série de vídeos em Zaragoza. E em um de nossos vídeos, nós visitamos o museu dedicado a Goya, já que ele era ali da província de Zaragoza. Aqui, mais uma vez, mais trabalhos de Goya e também a sua reverberação. Afinal, é um artista que impactou o mundo com a sua quebra de paradigma, com o seu afastamento dos preceitos religiosos que dominavam a arte. Ele foi um artista fenomenal, crítico, foi também irônico, e aqui nós vemos algumas dessas influências significativas que passam por nomes como Salvador Dalí, Picasso. A exposição ela está em um local que foi concebida para isso, por Niemeyer. Então tem um jogo de luz fantástico, tem também um lance com a luz que vem ali do teto, que é um jogo, parece uma luz difusa, muito bem feita, onde também são realizados concertos nesse local. É uma experiência única poder ver dois artistas que eu gosto muito, o Goya e o Niemeyer, para não falar de outros também, aqui nesse espaço, que lembra muito a Oca lá do Ibirapuera, local incrível também, para quem não visitou, vale a pena, principalmente quando tem uma ótima exposição. Estamos aqui num ponto bem privilegiado dessa escadaria, porque eu queria mencionar sobre aquele desenho ali ao fundo, que foi feito por Niemeyer, obviamente. Mas o detalhe dessa mulher deitada, toda curvilínea, e que traz essas formas orgânicas que o Niemeyer tanto buscava e nos presenteava, né? Nos presenteou com tantas obras assim, é que essa mulher ela foi feita com pequenos ladrilhos que foram produzidos aqui próximo, na cidade de Gijón. Mas o detalhe desses ladrilhos é que eles são espelhados, porque traz um pouco da tradição aqui artesã de Avilés. E esses ladrilhos espelhados, conforme a incidência do sol durante o dia, traz uma nova cor a essa mulher que fica deitada aqui, virada para o centro histórico da cidade. Um detalhe interessante que a guia nos passou, já que ela fica tanto tempo aqui e ela já viu essa mulher de vários tons, de várias maneiras. A visita guiada compreendeu também um circuito pelo auditório, que foi para mim um dos grandes destaques. Aqui me lembrou muito o auditório Ibirapuera, mas já diferente, mas sempre com o toque do Niemeyer. A acústica muito qualificada, as poltronas largas, grandes, espaços para as pernas, eu que sou grande eu adoro isso. Uma área também técnica, onde nós entramos, gigantesca, tudo foi muito apropriado para grandes concertos, grandes espetáculos. A guia sempre foi muito respeitosa com o trabalho do Niemeyer, e eu não digo só um respeito porque ele foi um dos maiores arquitetos de todos os tempos, mas pelo que vem fazendo aqui pela cidade todo esse complexo. Ela disse que a cidade era como se fosse uma escuridão perante os olhos de tantos espanhóis, e depois dessa obra aqui a cidade mudou muito. O Niemeyer deixou explícito para que as pessoas fossem contempladas justamente
para assistir um espetáculo. Então todos os ingressos têm o mesmo valor, tanto na primeira fileira quanto na última, em qualquer local. As indústrias se modernizando, levando menos poluição para as cidades, movimentando a economia também, o que é fundamental. E a ideia desse espaço é justamente isso, fazer esse meio termo aqui entre as indústrias, entre a área portuária e o centro histórico e a cidade, que oferece tantas coisas para as pessoas e que tantos turistas nunca se interessavam a descobri-la, exatamente por conta dessa pecha industrial. Então isso tudo aqui é a marca do convívio. Por isso que aqui, desse ponto da torre, podemos observar a obra de Niemeyer, as curvas, a sinuosidade, mas também a área portuária, onde a economia também se movimenta. E nós ainda nem fomos ali no centro histórico. Basta atravessar uma ponte e chegaremos até lá. Olha só a importância de um local como esse para reativar uma cidade industrial como Avilés, em uma das regiões mais pitorescas aqui da Espanha. E essa região ela ainda vai ter um incremento turístico ainda maior, como nós dissemos nos vídeos anteriores, já que o trem de alta velocidade chegou aqui recentemente na região. Isso tudo abreviou o tempo de viagem que nós temos hoje aqui para chegar, por exemplo, desde Madrid. Quanta coisa! E o nosso querido Niemeyer participando de tudo isso. O importante na arquitetura é a surpresa, é fazer a coisa diferente. E acredito que isso vai dar um interesse assim que eu devia criar. É uma fundação tão importante, que escolhe as coisas com tanto zelo, com tanta competência, né? De modo que eu achei que era ótimo, eu fiquei contente. Mostra que a minha arquitetura, que a arquitetura não existe uma arquitetura ideal. A arquitetura ideal seria a monotonia. Cada arquiteto faz o que faz a sua arquitetura. Eu faço a minha. De modo que a arquitetura que eu faço é baseada na procura da beleza, na procura da função que é natural, na procura de uma solução diferente que espante as pessoas. Porque é um projeto que tem um sentido social respeitável. É aberto para o público, para ir lá, para visitar, correr à praça, ver a paisagem, o museu, ver as obras de arte, e assistir aos espetáculos do anfiteatro. De modo que uma fundação que se interessa em sentido social assim tão justo é mais importante. É mais importante que a arquitetura. Eu tenho certeza que principalmente o nosso público brasileiro já se deparou ou já teve contato com alguma obra de Oscar Niemeyer. Então são tantas cidades brasileiras, já que seu início se deu ali em Belo Horizonte, na área da Pampulha, e depois foi se alastrando o país afora quando teve o ápice em Brasília, mas tantas obras mais. Eu, por exemplo, tinha um contato muito grande com Niemeyer em São Paulo, seja no Auditório Ibirapuera, que eu assistia os concertos, apresentações musicais, tinha até uma assinatura lá. E outro contato legal que eu ia ainda mais era no Café Floresta. Deixo aqui a nossa recomendação. Esse café fica exatamente ali embaixo do Copan e eu morava relativamente perto ali, sempre dava uma passada. Levava a Elisa, levava minha mãe, ia sempre com o meu pai também, que pedia pra gente tomar um café ali. Enfim, é um local que me traz memórias do tempo que eu morava em São Paulo, justamente no edifício projetado por Niemeyer, esse um dos mais icônicos edifícios residenciais de todo o mundo. Então sempre era uma experiência tomar um cafezinho ali e observar a arquitetura de Niemeyer. Então eu tenho essa memória. Se vocês tiverem alguma, compartilhem aqui, escrevam nos comentários. Bom pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o nosso passeio no Centro Histórico de Avilés para o próximo vídeo. Nesse aqui eu quero que vocês comentem sobre o que nós vimos aqui e todas essas possibilidades incríveis que podem ser aplicadas em tantas cidades com caráter industrial. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos e muitíssimas graças.